Meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe a todos com a sua graça e com a sua santa paz. Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus, no capítulo 2 da narrativa do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Evangelho do nosso Senhor, segundo a narrativa de Mateus, o apóstolo, capítulo 2, nós hoje haveremos de expor os 11 primeiros versículos deste capítulo 2. Todos acharam? Queridos, acompanhem a leitura que farei do texto da palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Queridos irmãos, oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai bendito, damos-te graças pela leitura da Tua palavra e pedimos agora que o Teu Espírito, como já temos suplicado durante este culto, ilumine o nosso coração, dê entendimento à nossa mente e capacite a nossa vontade a entendermos a Tua palavra e a vivermos segundo o que o Senhor nos ensina. Dá-nos, Senhor, a graça de, tal como aqueles magos do Oriente, possamos contemplar pela Tua palavra o Jesus ressurreto, o Jesus que não é mais menino, mas que venceu a morte e está entronizado à destra do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para reinar para todos sempre. Ele que já reina, mas que haverá de consumar o seu reino com triunfo, com poder e com glória. Que através da Tua palavra possamos contemplar a Jesus, e assim como fizeram aqueles irmãos do passado, que tinham tão poucos conhecimentos da Tua revelação, possamos adorar alegremente a Jesus, possamos nos render diante dos pés dEle e vivermos em alegria, em exultação junto a Ele. Esta é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado, nosso Salvador, nosso Rei e Pastor, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, está chegando o Natal e, como temos aqui feito exposições no Evangelho de Mateus, nós estamos falando sobre também o Natal e os eventos que cercam esta data tão importante em que Deus envia o Salvador, há muito aguardado, quando o Verbo Criador de todas as coisas torna-se semelhante às criaturas no ventre da Virgem. Aquele que é o Senhor do universo manifestou-se como uma pequena criança pela obra do Espírito Santo
no ventre de Maria, e ele veio ao mundo para realizar a grande obra de Deus, para nos remir dos nossos pecados e para ser o nosso Rei. Mateus, ele nos fala deste Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento. Mas o texto que temos diante de nós não tem mais uma relação direta com o evento do Natal. Se os irmãos perceberem, Jesus não está mais na manjedoura, mas em uma casa em Belém. Já havia se passado provavelmente 2 anos, no máximo, ou 1 ano e meio no mínimo, do nascimento do menino. Já tinha dentinhos, já caminhava pelas ruas de Belém, já era uma criança ativa. E depois deste tempo todo, aqueles homens vindos do Oriente chegam finalmente no lugar em que estava o nosso Senhor Jesus. A tradição cristã, ela marca uma data para a celebração do nascimento de Jesus, que não sabemos se ao certo foi o dia em que ele nasceu. Há muitas controvérsias sobre o dia em que Jesus nasceu e até mesmo sobre o ano e o mês. O mais provável é que Jesus tenha nascido 6 ou 7 anos antes de Cristo e que o nosso calendário foi calculado de forma desatualizada, já que Herodes, este rei Herodes, morreu 4 antes de Cristo. Então, se Herodes está aqui com Jesus já com 2 anos, provavelmente ele tenha nascido no ano 6 ou 7 antes de Cristo. O calendário gregoriano que nós seguimos no Ocidente não foi bem calculado quando fora feito lá no período medieval. Jesus nasceu e os cristãos celebram o dia do Natal. Mas o Natal, meus irmãos, ele envolve toda uma preparação. Na verdade, o Natal começa a ser anunciado no Éden, em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu a Adão que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento é uma promessa do Natal, do descendente da mulher, do descendente de Abraão, do leão da tribo de Judá, da estrela que brotaria em Jacó, do filho de Davi, do leão da tribo de Judá, daquele que seria rei, o profeta semelhante a Moisés. Todo o período do Antigo Testamento, de Adão até este glorioso dia em que Cristo vem ao mundo, é um anúncio, um advento. É por isso que na tradição cristã, o Natal é comemorado como um ciclo. Os 4 domingos que antecedem o Natal, coincidentemente começa hoje, neste domingo, são chamados de domingos do advento, onde os cristãos tradicionalmente relembram as promessas do Antigo Testamento que referiam-se ao Natal. Vem então o Natal, e nós já vimos o Natal segundo Mateus, o Natal na perspectiva de José, que é uma narrativa um tanto quanto pobre de detalhes. Mateus preocupa-se em falar do nascimento de Jesus, lá no capítulo 1, no versículo 8, o nascimento de Jesus Cristo, apenas contando de que maneira José recebeu informações de Deus por meio de um anjo, para que José tomasse Maria como mulher e desse a Jesus o nome que pertencia a José, o filho de Davi, agora é legado a Jesus, o filho de Davi, de maneira que ele se tornasse o rei legítimo do povo de Deus. Mas passado este período do nascimento de Cristo, um tempo após o nascimento de Cristo, entre 1 ano e meio a 2 anos, como já disse, nós temos a manifestação deste rei publicamente. Ele começa a mostrar quem ele é, ele começa a se deixar ver pelos homens como um verdadeiro rei, o Salvador dos judeus e dos gentios. É por isso que na tradição cristã, a visita dos magos a Jesus não é chamada de Natal. Para aqueles que gostam das tradições como eu, é chamado de Epifania, dia 6 de janeiro, o dia de Epifania, o dia de desmontar a árvore, o dia da Epifania,
O dia, a palavra Epifania é uma palavra bíblica que significa manifestação pública, algo que vem de cima em glória e manifesta a glória do Senhor. Então, Jesus que veio ao mundo, que fora prometido desde os dias de Adão, passando pelo tempo dos patriarcas, dos reis, dos juízes, dos profetas, este Jesus veio ao mundo e agora ele começa a manifestar-se como quem de fato ele é. O Rei Salvador, o Rei Pastor. A manifestação pública do Rei é narrada nestes versos. E todo este período de preparação do Natal e da manifestação pública aos magos do Oriente, todo este período é chamado no calendário cristão de ciclo natalino. Então, como eu gosto muito de estudar sobre liturgia e calendário litúrgico, este é o ciclo natalino, os 4 domingos do Advento, o Natal no dia 25 de dezembro, o próximo domingo que é chamado Domingo de Natal e o dia 6 de janeiro, que é o dia da Epifania, que popularmente falam dia dos reis, mas é dia dos magos, o dia em que Cristo foi adorado pelos magos do Oriente. Portanto, meus irmãos, aqui nós não temos propriamente um relato do Natal. Mateus, primeiramente, nós vimos na genealogia, ele quer mostrar para os seus leitores, para os cristãos que seguem a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas também para os judeus que dizem que Cristo não poderia ser o Salvador, decorrente da sua forma humilde de vida e da maneira terrível e maldita como ele foi morto. Mateus quer mostrar na genealogia a origem real de Jesus. Ele é o rei dos judeus, porque ele é o filho de Davi, e ele é aquele que foi prometido a Abraão, que nele seriam abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. O filho de Davi, o filho de Abraão. Em seguida, ao narrar os eventos do Natal, sem muitos detalhes, os pastores, o anúncio a Maria, a manifestação do Espírito Santo no ventre de Isabel, quando ela encontra-se com Maria, grávida há poucos dias, todos aqueles eventos e cânticos de louvor ao Senhor pela vinda do Salvador, os anjos proclamando, e não cantando, mas proclamando poeticamente a glória nos céus, aquele que veio, a manjedoura em Belém, o decreto de Augusto César, todos estes eventos são narrados apenas pelo Evangelho de Lucas. Portanto, quando falamos do Natal, geralmente nos lembraremos do Evangelho de Lucas. Mas Mateus narra o Natal. Este Natal, segundo Mateus, tem como finalidade, no final do capítulo 1, apenas apontar a legitimidade real de Jesus. Ele tem uma origem real, a genealogia, e ele é um rei legítimo. Ele é um rei que deve ocupar o trono, porque ele foi adotado por José, o descendente e o herdeiro direto de Davi. José desposou-se com Maria e deu nome a Jesus, de maneira que José tem a autoridade paterna, mas acima de José tem aquele que escolheu o nome Jesus, maior autoridade, que foi Deus. Jesus é filho de Deus, segundo a sua natureza divina, e ele é filho de José, segundo a adoção humana, para que ele pudesse ocupar legitimamente o seu trono. E a questão da legitimidade real vai ficar mais evidente agora no capítulo 2, porque aparece em cena o rei legítimo, o rei usurpador, o tirano que sentava-se no trono e dizia: eu sou o rei dos judeus. Herodes, o grande, na verdade, a grande raposa, um homem terrível, um homem malicioso, que vai ser o primeiro instrumento de Satanás para ir contra o nosso Senhor Jesus e apresentar a ele, como veremos na semana que vem, uma oposição e uma tentativa de matá-lo, de assassiná-lo.
Mas neste texto em questão, onde Herodes aparece contrapondo-se com o rei legítimo, este rei legítimo, a ideia, portanto, que temos central é de que há aqui a manifestação do rei dos judeus, o pastor do seu povo. Jesus é um rei pastor do seu povo. O verdadeiro rei se manifesta. O texto, meus irmãos, pode ser dividido em seus parágrafos. E no primeiro parágrafo, nos versículos 1 e 2, nós temos este rei manifestando-se como aquele que aquele que chama, que vocaciona os gentios para adorá-lo. Os gentios são chamados para adorar o rei pastor, o rei Jesus. Percebam, queridos, que no versículo 1, Mateus quer nos dar a entender que esta história, embora seja uma história extraordinária, marcada por eventos miraculosos e surpreendentes, ela é história, é fato real. Ele marca, como tudo que é histórico, o local e a data. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Na Palestina havia duas cidades chamadas Belém, uma na tribo de Zebulon e a outra cidade, a mais famosa, Belém da Judéia. E era importante que esta cidade fosse salientada. Era uma cidade que ficava nas cercanias de Jerusalém, uma pequena cidade do interior, sem nenhum destaque político, sem nenhum destaque em representatividade, uma pequena cidade agrícola, mas uma cidade muito próspera em sua agricultura, daí o próprio nome, Belém, que quer dizer a casa do pão. E o nome mais remoto, antigo, primitivo dessa cidade, Efratá, que quer dizer frutífera. Era uma cidade de muitos frutos, que dela vinham todas as coisas necessárias para o sustento da capital, Jerusalém. Que embora fosse uma cidade estrategicamente localizada entre os montes, era uma cidade agrícola pobre. Jerusalém estava em pedras, em montanhas, não dava para plantar muitas coisas em Jerusalém e nas suas cercanias. Portanto, Belém era, na verdade, um grande celeiro, uma cidade que dava víveres abundantes para a manutenção de Jerusalém. E agora Belém haverá de se tornar uma cidade que trará alimento não físico, mas provisão espiritual para Jerusalém e para toda a terra. Belém sempre foi, embora pequena, uma cidade destacada nas Escrituras. Foi na cercania de Belém que Jacó encontrou a sua querida esposa. É também em Belém que nós temos a história de Ruth e toda aquela trama se desenvolvendo para que da descendência de Ruth viesse o rei Davi, que nasceu em Belém. É nesta cidade também que Calebe luta contra os gigantes de Canaã e conquista toda aquela região chamada de Efrata, e da qual faz parte a pequena vila de Belém. Davi era de Belém, e de Belém os judeus sabiam viriam o Salvador. Mas o que nos estranha neste texto, após o contexto ser colocado, tanto o contexto que diz respeito ao local e também à data, porque é nos dias do rei Herodes. A Bíblia nos fala de 4 Herodes, e este é o primeiro deles, Herodes o Grande. Depois nós temos um segundo Herodes, que é aquele filho deste Herodes o Grande, que se tornou o tetrarca, o governador da Galileia, e é diante dele que Jesus é apresentado por Pilatos. Temos mais tarde o neto deste Herodes, que é aquele que martirizou Tiago e prendeu Pedro, conforme está em Atos. Herodes Agripa I. E o quarto Herodes, o rei Agripa, que era também Herodes Agripa II, bisneto deste Herodes o Grande, que ouviu a defesa de Paulo, também conforme nos é narrada em Atos. Este homem, ele vem a falecer no ano 4 a.C. Portanto, meus irmãos, nós temos uma data em que os eventos ocorrem, 2 ou 3 anos antes da morte de Herodes, e temos uma cidade, que era a cidade que
era profetizada a respeito dela, da qual viria o descendente de Davi para governar sobre o povo de Deus. O surpreendente, no entanto, é que as pessoas que nós menos poderíamos esperar é que aparecem para presentear, para adorar, para honrar o rei que nasceu. Magos do Oriente. Meus irmãos, é uma história tão obscura que temos diante de nós, sem nenhum detalhe bíblico, que percebemos que muitas conjecturas e lendas foram acrescidas a este texto que não entra em detalhes. Primeiramente, os 3 reis magos não eram 3 nem eram reis, eram magos do Oriente. E muito provavelmente não poderiam ser só 3, porque 3 pessoas não têm condições de viajar de camelo 1.600 quilômetros. Porque esta era a distância estimada entre o lugar da saída deles e a cidade de Jerusalém. É muito provável, queridos irmãos, que fosse uma grande comitiva de magos, que não eram propriamente reis, mas homens que numa grande comitiva chegaram em Jerusalém e ao chegarem ali causaram um alvoroço, porque nós percebemos no texto que toda a cidade ficou alvoroçada e o próprio rei mandou chamá-los. No entanto, na Idade Média, por volta do século VI, inventou-se a história de que eles eram reis, cada um vindo de uma parte da terra, um vindo da Grécia, outro vindo do Egito e outro vindo da Babilônia. Um se chamava Melquior, o outro se chamava Baltazar e o outro Gaspar. E cada um veio de um lugar e eles se encontraram ali em Jerusalém. As lendas foram se intensificando, dizendo que inclusive os ossos destes homens foram guardados e hoje quem quiser visitar os ossos e as túmulas de Melquior, Baltazar e Gaspar encontram-se na catedral da cidade de Colônia, na Alemanha. Foram parar na Alemanha, os 3, né? Percebam, meus irmãos, que infelizmente o histórico bíblico, a história bíblica foi entremeada de lendas, de fábulas, de coisas que não têm fundamento algum. Mas o que podemos entender aqui? Eles eram magos e não reis. O termo mago pode ter um sentido muito pejorativo. Sabemos no Novo Testamento que o evangelho foi pregado e um homem na região de Samaria, Simão, o mago, se converteu e ele estava envolvido com magias e sortilégios. Sabemos também que quando o evangelho foi pregado em Éfeso, conforme está no capítulo 19 de Atos, muitas pessoas se converteram e queimaram os seus livros de magia. Mas o termo mago tem também um sentido positivo, que significa pessoas sábias e que estudam a posição dos astros, não os astrólogos, tal como hoje, que fazem horóscopos para ler sorte, mas mais semelhantes a astrônomos, pessoas que leem os astros para saberem aquilo que diz respeito à agricultura, aquilo que diz respeito à navegação, homens de grande saber. Homens cultos, preparados, que têm um conhecimento vasto e que por isso são colocados como conselheiros dos reis. A Bíblia nos dá uma pista para entendermos que tipo de magos eram estes, pois o próprio profeta Daniel era um mago tal como estes. Em Daniel, no capítulo 4, e me entendam, meus irmãos, estou falando que Daniel fazia magias. Mago no sentido de sábios que são convidados por reis para serem seus administradores e conselheiros, por serem homens de grande capacidade. E Daniel tinha esta capacidade e ele exercia uma função na Babilônia e mais tarde também no reino ou no Império Medo-Persa de mago. Veja nos versículos 8 e 9 de Daniel, capítulo 4. Por fim se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome de meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos. Daniel não era só um mago, ele era o chefe dos magos. Portanto, o termo mago aqui designa um posto, uma função dentro dos impérios orientais, de conselheiros reais, de homens doutos, de homens sábios. Seriam uma espécie de primeiros ministros, de homens de grande capacidade administrativa.
Não sabemos de qual região estes homens vieram. Alguns conjecturam que eles saíram da Babilônia. Outros dizem que provavelmente da Pérsia, pois ali havia uma vasta colônia de judeus. Mas, meus irmãos, conforme profetizou Malaquias, nos dias que antecederam o final da profecia, no texto que lemos no início deste culto, Malaquias 1:11, o nome do Senhor, com o exílio de Israel, com o exílio de Judá, estava sendo conhecido por todo mundo. E no Oriente, pessoas instruídas, homens de renome, de posição administrativa nos reinos do Oriente, sabiam que um dia nasceria um rei dos judeus e que para aquele rei Deus daria autoridade sobre todas as nações. Estes magos do Oriente ouviram falar de Daniel, ouviram falar dos seus amigos que também foram governadores em regiões, em províncias do governo de Babilônia, ouviram falar da rainha Ester. Eles ficaram inteirados das profecias bíblicas, eles tinham acesso a algum conhecimento da revelação especial de Deus, das profecias do Antigo Testamento. E estes magos andam 1.600 quilômetros, estes sábios, se formos fazer uma tradução que não cause nenhum espanto ou confusão terminológica, estes sábios do Oriente, estes sátrapas, governadores do Oriente, eles vieram até Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Percebam, queridos irmãos, que eles sabiam que Deus suscitaria um rei para o seu povo. E, meus irmãos, a data, provavelmente eles soubessem que seria mais ou menos aquela, porque se nós pegarmos a profecia das 70 semanas de Daniel, até a 69ª semana, nós temos ali coincidindo o nascimento de Cristo e a morte e ressurreição de Cristo. Então eles sabiam, está próxima a data, o rei dos judeus virá. Onde ele está? Onde o recém-nascido está? Mas o texto não fica fácil, pelo contrário, vai ficando mais difícil. Porque além dessas informações que eles tinham da profecia bíblica, eles não são guiados a Jerusalém pelas profecias, por informações de uma revelação especial e direta de Deus, mas eles viram a estrela deste rei no Oriente, e eles sabiam que aquela estrela significava que o rei dos judeus tinha nascido. Meus irmãos, nós temos uma profecia em que Jesus é chamado de uma estrela que haveria de nascer, mas de forma figurada. Em Números, no capítulo 24, no versículo 17, Balaão profetizou, dizendo a respeito de Israel e da casa de Jacó, que uma estrela surgiria da nação de Israel, e esta estrela seria o nosso Senhor Jesus. Números 24, no versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, uma vara real, aquele que haverá de governar. Mas aqui não temos apenas uma representação de Jesus como uma estrela, alguém que tem poder e destaque, mas uma estrela física, real, que nasceu em determinado dia e apontava para aqueles homens o local em que estava o rei dos judeus. Quando lemos nos comentaristas a respeito desta estrela, uma conclusão temos que tirar: não sabemos do que se trata. Alguns dizem que é uma supernova. O físico Kepler tentou calcular um fenômeno astronômico que aconteceu provavelmente naquela época e que ele julga ser um fenômeno celestial de conjunção de planetas que parecia uma grande estrela neste tempo. Outros dizem, e eu me atenho mais a essa interpretação, que Deus realizou algo sobrenatural, um milagre, e por aquele milagre uma estrela fulgurante apareceu nos céus e Deus guiou aqueles homens. Mas as coisas, meus irmãos, foram colocadas assim por Mateus, de maneira tão obscura, para nos mostrar de uma forma que possamos entender como o conhecimento a respeito de Jesus, o Rei Salvador,
não apenas dos judeus, mas também dos gentios, era pequeno, era parco entre aqueles povos. E mesmo com conhecimento tão pequeno, mesmo com informações ainda contraditórias, informações incompletas, aqueles homens foram chamados por Deus para adorar o Rei Jesus. Veja o propósito e a ênfase neste primeiro capítulo, no versículo 2. Nós viemos para adorá-lo. Há um reconhecimento de que aquele rei não era uma pessoa qualquer, não era apenas mais um rei, mas era um rei especial. Alguém que merecia honra e reverência, mas além disto, merecia louvor e adoração. Viemos para nos prostrar diante dele. Viemos para adorá-lo. A partir do versículo 3 até o versículo 8, o texto então nos mostra uma segunda realidade, que se contradiz com esta realidade de homens com parcos conhecimentos, mas que mesmo assim são chamados por Deus para adorarem o seu Filho, percorrendo uma distância de 1.600 quilômetros. Temos ali em Jerusalém, a poucos quilômetros de Belém, pessoas instruídas, pessoas que conhecem a lei, pessoas que dominam as profecias do Antigo Testamento, porque são cultos na palavra de Deus. Mesmo assim, pessoas sem disposição para adorar o Senhor Jesus. Enquanto os gentios são vocacionados para adorar o rei, os judeus não reconhecem o seu verdadeiro rei. Eles negam este verdadeiro rei. Tendo ouvido isto, e meus irmãos, imaginem a perplexidade, por isso não poderia ser apenas 3 homens, um vindo de um lado, outro vindo do outro, que sincronia, né? Para eles chegarem na mesma hora. A estrela nasceu num momento, no dia do nascimento de Jesus, um sai de 1.600 quilômetros, outro sai de 800, outro sai de 1.000, e eles chegam na mesma hora e formam ali um grupinho de 3 e saem juntos. Isto é uma fábula, nada tem a ver com a realidade. Era provavelmente um grupo grande de homens, como veremos no final do texto, abastados, com tesouros, com camelos, com escravos, com funcionários. Eles não fariam uma viagem dessa sem uma guarda pessoal. Homens de renome, homens importantes. Então eles são convidados a virem ao palácio de Herodes o Grande, que havia construído um grande palácio em Jerusalém, e diante de Herodes, a cidade se alarma, Herodes se alarma, todos ficam atordoados, porque aqueles homens chegam em Jerusalém dizendo: viemos para adorar o rei que nasceu. Onde ele está? Como eles tinham parcos conhecimentos, eles imaginavam: o rei estará nos palácios, o rei estará no templo, o rei estará em Jerusalém, lá é a capital, lá é a cidade do rei. Mas os judeus não sabiam do rei. Percebam, meus irmãos, já havia mais de 1 ano que Jesus tinha nascido. Jesus já havia sido apresentado no templo. Simeão, homem de Deus piedoso, já havia diante dos sacerdotes no templo testemunhado que este menino é a salvação. Agora eu posso morrer porque eu vi a salvação do Senhor. A conhecida profetisa Ana, mulher de Deus, que dia e noite orava no templo, ela, vendo o menino, o toma no colo e diz: este é o Salvador. No entanto, a cidade permanecia indiferente a Jesus. Nenhum escriba buscou conhecê-lo, nenhum sacerdote inquiriu a respeito do que Simeão e Ana estavam falando. O menino estava tão perto, do lado deles, mas eles permaneciam indiferentes a Jesus. Vejam, meus irmãos, que Herodes fica alarmado, e a cidade também. Porque quem é este Herodes o Grande? Herodes, meus irmãos, foi alguém que realizou o sonho de uma independência, uma certa independência de Israel. Depois de tantos anos debaixo do domínio dos caldeus, depois dos medos e persas, e por fim dos gregos e dos impérios que surgiram a partir da morte de Alexandre o Grande, os judeus finalmente uniram-se aos romanos, com a revolta de uma família sacerdotal, a família dos Asmoneus. Daí vem os Macabeus, aqueles homens que revoltaram-se contra os gregos. Eles se tornaram independentes por algum tempo, e com
o apoio dos romanos, Israel tornou-se uma nação amiga, aliada dos romanos, e agora eles têm certa independência, são um reino, não apenas uma província romana. O problema era o rei que os romanos arrumaram para os judeus, porque este Herodes o Grande não era um judeu, não era da linhagem de Davi, não era da linhagem dos sacerdotes, ele era um homem idumeu, da linhagem de Esaú, um edomita, filho de Antípater, que havia governado na Judéia antes dele. E este Herodes, no ano de 40 a.C., era um homem extremamente articulado, habilidoso como general, habilidoso como administrador, habilidoso também nas artimanhas políticas. Ele consegue que o Senado romano o coloque como o rei de Judá. E no ano 37, quando o seu amigo, o seu aliado é derrotado, Marco Antônio, amante de Cleópatra, é derrotado, ele pede perdão ao imperador vencedor, Otávio Augusto César, fica amigo de Otávio Augusto César, e em 37 ele se torna rei da Judéia, da Palestina, da Galiléia, da Jordânia, da Síria e do Líbano. Um homem muito sagaz. E 3 características são salientadas pelos historiadores, principalmente um judeu que viveu naqueles dias, Flávio Josefo, a respeito de Herodes. Em primeiro lugar, um político capaz. Ele foi um grande construtor. Ele construiu estádios, arenas, ele construiu prédios em homenagens a Augusto César, ele construiu um grande porto para que a prosperidade chegasse à Palestina, o porto de Cesareia, ele reconstruiu o templo em grandes edificações, fazendo com que o templo se tornasse majestoso, para assim ganhar apoio dos judeus, mesmo não sendo ele um descendente de Davi, e também era um benfeitor do seu povo, mostrando grande capacidade, porque diz a história, quando houve uma grande fome na Palestina, ele vendeu os próprios tesouros do seu palácio para importar trigo do Egito e distribuir ao povo, e mais tarde ele vendeu outros tesouros para comprar roupas e dar ao povo no inverno, quando passavam frio. Um homem que sabia agradar, mas como político tudo ele fazia para benefício próprio, pois ele era terrivelmente astuto, movido pelo desejo do poder. Essa é a segunda característica de Herodes, portanto. Além de capaz, um homem astuto. Ele, sabendo que não era um descendente dos judeus, um descendente de Davi, ele procura simular uma conversão ao judaísmo e a casar-se com Mariana, filha de um sumo sacerdote, para que, através deste casamento, ele recebesse um status de alguém que fosse um líder para a nação judaica, para que o seu título de rei dos judeus pudesse ser assim legitimado. No entanto, meus irmãos, além de capaz e astuto, como um bom político da época, ele era cruel. Porque quando ele percebeu que os judeus, mesmo tendo ele casado com uma descendente de um sumo sacerdote, não aceitavam o seu governo, primeiramente ele armou uma cilada para o sumo sacerdote Aristóbulo, seu cunhado, irmão de sua irmã, e o matou afogado. Não satisfeito, temendo a própria reação da sua esposa, ele inventa um suposto adultério, condena sua esposa e mata sua esposa. Parece o Henrique VIII, né? E para mostrar a maldade, a crueldade deste homem, temendo que os filhos de Mariana, sua esposa, seus filhos, que tinham sangue asmoneu, pudessem substituí-lo no trono, já que ele tinha mais 9 esposas e outros filhos, ele mata os seus filhos, 3 filhos, para que não o sucedessem. Este homem tinha tanta sede de poder, tantas ganas de dominar e de ser o rei dos judeus, que quem se colocasse no seu caminho seria morto. Matou sua esposa, matou seus filhos, matou seus parentes. O que vocês acham que ele faria com Jesus? Nós conhecemos a história. Se ele pudesse, ele mataria aquele menino. E ele tentou. E ele começa a sua tentativa, primeiramente fazendo uma reunião pública. Como um bom político, ele queria mostrar algo que ele não era, mostrar interesse por Jesus, mostrar que ele de fato queria saber quem era o rei dos judeus. E o versículo fala que, no versículo 4, ele convocou
todos os principais sacerdotes e os escribas. Ele convocou o tribunal máximo de Jerusalém, o Sinédrio. O tribunal que tinha poder para decidir as questões da lei, e pergunta àqueles homens instruídos: de onde virá o rei dos judeus? Mateus aqui, trazendo a resposta, ele mostra que eles sabiam muito claramente o lugar, e Herodes quer saber o lugar claro, para que o seu plano possa atingir o objetivo de destruir a Jesus, de Belém da Judéia. Mateus cita aqui a composição de 2 textos, Miqueias 5:2, de que o Messias viria de uma pequena cidade de Judá, de Belém, para ser o pastor, para ser o guia, o pastor que apacentaria o seu povo de Israel. E essa segunda parte não é citação de Miqueias, é citação do 2º livro de Samuel, capítulo 5, verso 2, que diz respeito a Davi assumindo o trono de Israel para ser o pastor de Israel. Deus traria ao seu povo um rei humilde, vindo de uma cidade pequena, para pastorear o seu povo, e não para dominar o seu povo com sagacidade e com crueldade, tal como fazia Herodes. Este era o rei que Deus levantaria, um guia, um apacentador, não um dominador. Mas percebam, meus irmãos, por que a nação dos judeus está tão distante de Cristo? Porque os pastores de Israel eram homens totalmente alheios à palavra de Deus. Herodes visava o poder, e os escribas e sacerdotes, líderes do povo, conheciam as Escrituras, mas eram indiferentes sobre o significado das Escrituras, sobre a aplicação dela à vida deles e da nação. Após obter esta informação pública, dando a entender à população, às lideranças, que ele se importava com Jesus, com o rei que nasceu, ele faz agora uma reunião secreta. Político é sempre assim, né? Eles fazem a reunião pública, enganam a gente, e depois fazem as reuniões secretas e decidem o que precisa ser decidido. E a reunião secreta aparece no versículo 7. Secretamente ele chama agora estes sábios do Oriente. E diz a eles com uma sagacidade de um homem que tem a língua bifurcada como da serpente, que o havia levado a estes atos malignos. Ele não diz: olha, eu quero saber onde esse menino está, mais ou menos a idade que ele tem, porque provavelmente os sábios desconfiariam, mas ele pergunta: quando que a estrela apareceu? Qual foi o tempo da manifestação dessa estrela? Uma pergunta indireta. E nesta reunião ele diz: vão, a cidade é Belém, saibam de tudo e voltem para me informar, porque eu também irei adorá-lo. Mas nós sabemos que ele não iria adorá-lo. A mentira estava na boca de Herodes, aquela raposa terrível, aquele homem vil e malicioso, porque tal como o pai da mentira, o diabo, ele buscava com enganos, com estratégias, destruir a obra de Deus. E foi assim que os judeus receberam um rei. Eles renunciaram o rei pastor por um rei usurpador. Eles renunciaram o rei que é manso, terno e bom, por um rei que é astuto, cruel e mentiroso. O conforto e a proteção que Herodes dava à nação eram mais importantes do que a graça e a misericórdia e o perdão dos pecados que Jesus veio oferecer. Eles não procuraram ir. Meus irmãos, pensem bem, se uma multidão de homens ricos, nobres, sábios, homens de grande posição social em seus reinos, chegam a Jerusalém e falam que o rei nasceu, eles são encaminhados para Belém e ninguém vai com eles. Ninguém quis saber de Jesus em Israel naquele momento. Chegamos, portanto, ao último parágrafo do texto. Este rei que manifestou-se aos gentios, este rei que não é reconhecido pelos judeus, agora este rei manifesta-se aos sábios do Oriente para ser adorado e honrado. Versículos 9 a 11. Percebam, meus irmãos, que eles ouviram Herodes, o falso rei, e partiram. Eles partem até Belém, uma distância muito pequena, de poucos quilômetros, e ao partirem,
eu creio que mais uma vez, miraculosamente, a estrela aparece, a estrela os antecipa e a estrela marca exatamente a casinha na qual estavam Maria, José e o pequeno Jesus, aquele menininho. Eles não estavam mais na manjedoura. Meus irmãos, não havia como eles estarem na manjedoura, porque 40 dias depois do nascimento de Jesus, em Lucas, no capítulo 2, no versículo 22 a 24, passado o tempo da apresentação do menino, e ela se dava aos 40 dias de nascido, se fosse um menino, eles chegaram ao templo, e lá em Lucas 2, 24 é dito que Maria e José ofereceram duas rolinhas. E em Levítico 12, no versículo 8, é dito que a remissão, a apresentação de uma criança aos 40 dias de nascido, deveria ser oferecido ao Senhor um cordeiro, mas se a família fosse pobre, 2 rolinhas. Meus irmãos, vocês acham que se eles já tivessem recebido ouro, incenso e mirra, grandes riquezas, eles haveriam de dar uma oferta tão pobre ao Senhor? Oferta de pessoas desprovidas de tudo? Eu creio, inclusive, que José, que não morava em Belém, que havia viajado ali por um decreto do imperador para o censo, ele permaneceu em Belém mais de um ano, porque lhe faltavam ainda recursos e condições do próprio menino para voltar à sua terra. Ele esperava juntar recursos, trabalhar, e ele esperava que o menino crescesse suficientemente para enfrentar aquelas estradas no lombo de um animal até Nazaré. E era próximo o tempo já do retorno, porque como veremos adiante, eles têm que ir para outra terra, para uma viagem muito maior, logo em seguida. Mas percebam, meus irmãos, que chegando ali, o menino está em uma casa. A estrela parou sobre a casa, e a reação deles começa a demonstrar como aqueles que de fato conhecem a Jesus se comportam para adorá-lo. Percebam, meus irmãos, a adoração destes homens. Em primeiro lugar, estes homens, eles são tomados de uma grande alegria, no versículo 10. Literalmente poderia ser traduzido: alegraram-se excessivamente com grande alegria. Eles estavam empolgados, entusiasmados, como uma criança diante daquele brinquedo tão desejado, daquele doce tão querido, num dia de Natal. Eles estavam maravilhados. Chegamos, a estrela se colocou sobre esta casa. Nem ainda haviam avistado o menino, mas foram tomados deste júbilo intenso. 1.600 quilômetros ficaram para trás. Jesus estava atrás da porta. Agora faltava apenas alguns passos. E eles dão esses passos, verso 11. Eles não vão à manjedoura. Entrando na casa. Eles entram no casebre, provavelmente uma casa humilde, como era comum em Belém, uma casa construída, incrustada numa caverna, na rocha, e eles entram naquele casebre, se abaixam, e ali eles ajoelham e adoram. Percebam, queridos irmãos, o destaque do texto. Eles viram o menino que estava com Maria, mas Maria não é colocada no centro. Maria está com o menino no seu colo, provavelmente, mas eles observam o menino. O verbo usado na língua grega para ver indica um ver com contemplação, com atenção. Eles contemplaram a Jesus. A alegria deles agora tinha um lugar em que repousar. Eles contemplam aquele menino e, entusiasmados, maravilhados em saber que aquele menino seria o rei dos judeus, o salvador dos gentios, eles se ajoelham e eles adoram. Percebam que o verbo adorar, referindo-se ao objeto adorado, ou melhor, o pronome, está no singular. Eles não adoram Maria e o menino, eles o adoram, apenas Jesus. Se Maria fosse objeto de adoração, estes homens a teriam adorado, mas eles vendo Jesus nos braços de Maria, a Bíblia diz, eles adoram a Jesus, eles o adoram. E diante desta adoração, eles expressam essa adoração de maneira verdadeira, de maneira extremamente reverente, honrando aquele rei, com 3 presentes. Não sabemos a quantidade, mas eles deram ouro, incenso e mirra.
Nas Escrituras, o ouro era um presente próprio aos reis. Os reis recebiam geralmente ouro como presente. A rainha de Sabá trouxe ouro a Salomão. O incenso, na maioria das vezes que é referido nas Escrituras, não é este incenso de hippie ficar queimando no escritório e nas ruas. O incenso era um pozinho branco tirado da seiva de uma árvore da Arábia, que era queimado no fogo para principalmente o culto a Deus. O incenso era um presente apropriado para o próprio Deus. E a mirra, que era um perfume que tinha o uso de perfumar o corpo, tinha o uso também de anestesiar as dores, porque foi oferecido vinho e mirra para Jesus na cruz, e principalmente tinha o uso de embalsamar os corpos, para que putrefatos não exalassem um cheiro, um odor ruim. A mirra é um presente próprio ao homem. Jesus é o rei, reconhecido pelo ouro. Ele é o próprio Deus, reconhecido pelo incenso. E ele é aquele que veio para morrer, reconhecido pela mirra. Estes presentes são dados a ele. Ele é adorado. Ele é reconhecido, não pelo seu povo, mas por aqueles que estavam longe. De maneira que Deus cumpre as promessas feitas a Abraão, que o rei descendente de Davi, o filho de Davi, este filho de Abraão, nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Aquele que recebeu o direito de assentar-se no trono de Davi, não foi reconhecido pelos seus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas Deus traz adoradores de longe, de terras distantes, para o adorarem, para o receberem, como nós. Mas eu gostaria de fazer algumas aplicações breves. Em primeiro lugar, meus irmãos, a revelação que Deus nos dá da natureza, como aquela estrela, ela não salva, mas esta revelação da natureza, jungida à profecia, como entenderam aqueles magos, a palavra de Deus, podem nos encaminhar à salvação. Tanto a revelação geral quanto a especial, elas têm como utilidade precípua, fundamental, principal, conduzir os homens a Cristo. E aqueles magos foram conduzidos a Cristo. Pela revelação de Deus nas estrelas, pela revelação de Deus nas profecias. Portanto, meus irmãos, de nada adianta você ser como aqueles escribas e sacerdotes que sabiam o lugar que Jesus ia nascer, que ganhavam todos os torneios de gincanas bíblicas em Jerusalém, se a Bíblia não te conduz a Cristo. Há pessoas que com muito menos conhecimento experimentam verdadeiramente Jesus em sua vida, mas outros, arrogando-se serem doutores da lei, vivem longe de Cristo, sem andarem com Ele, sem experimentarem a sua graça, sem terem no seu coração a alegria e o desejo intenso de prostrar, ajoelhar e adorar o Rei, o Salvador. Toda a revelação de Deus deve nos conduzir a Cristo, pois se não formos até Cristo, tudo terá sido em vão. A segunda aplicação: Deus muitas vezes é buscado por pessoas que possuem menores privilégios espirituais. E saibam, pelo simples fato de você ser um cristão, você já tem mais privilégios do que aqueles magos pagãos. Pelo simples fato de você ser um presbiteriano, de uma igreja tão ciosa das Escrituras e das verdades do Evangelho, você tem mais privilégios do que a maioria dos outros cristãos, principalmente daqueles que vivem em países em que nem a Bíblia pode ser lida ou traduzida. Nós temos grandes privilégios, mas, meus irmãos, o que fazemos com estas coisas? Às vezes somos como o povo de Jerusalém, mais preocupados com as questões políticas, com governantes que adornem nossas cidades, que nos deem conforto material e prazer, ao invés de nos dedicarmos, nos debruçarmos nos privilégios espirituais que temos para termos uma vida com Jesus. Quantos crentes estavam aí nos domingos gritando Bolsonaro pela rua, quando deveriam estar aqui, entregando o seu coração a Cristo? Que fosse Haddad, que fosse Bolsonaro, o meu rei é Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele é a minha esperança. É para Ele que eu devo me prostrar, é sobre os pés dEle que eu devo derramar as minhas lágrimas, é para Ele, meus irmãos, toda a minha adoração. E não pensem que eu sou petista não, viu, meus irmãos? Porque eu sei que estas coisas são transitórias, estas coisas em nada haverão de interferir verdadeiramente em nossa vida espiritual e eterna.
Mas, meus irmãos, quantas vezes desperdiçamos os privilégios que temos, tal como os judeus de Jerusalém. Nos cercamos de falsos cristos, como foi aquele Herodes que se dizia o rei de Judá, o Cristo, e na verdade era apenas um usurpador. Terceiro lugar, nós aprendemos neste texto a forma de adorar. E nós temos que aprender muito com aqueles homens. Eles andaram 1.600 quilômetros para adorar a Jesus. Às vezes temos preguiça de levantar da cama de manhã para adorarmos a Jesus. Às vezes nós nos afadigamos por ver uma pequena chuva e não queremos sair para adorar a Jesus. Às vezes dizemos, já fomos domingo passado, daqui 15 dias eu volto, e não queremos adorar a Jesus. Ainda inventamos uma teologia do demônio para falar, na minha casa eu adoro a Jesus, mas vejam, os magos em conjunto vão a Jesus, porque a adoração não é de um, a adoração é de um povo reunido para render glórias e louvor a Jesus. Eles andaram 1.600 quilômetros. Qual foi a atitude do coração? Eles não entraram arrastando pelas portas da casa, que não era uma casa bonita como esta, adornada como esta bênção que Deus nos deu, mas uma casa simples, uma casa talvez mais rota do que uma casa de favela em nossos dias, e eles abaixaram, entraram naquele lugar humilde, homens ricos, homens acostumados a viver em palácios, mas ali eles foram tomados de grande e efusiva alegria, e você entra pelas portas dessa igreja com um bico deste tamanho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você não sente esta alegria, você ainda não conhece de fato quem é este Deus, quem é este Jesus, quem é este Salvador que enche o nosso coração, que nos faz contar os dias para chegarmos ao domingo e podermos cantar como salmista, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele, Senhor. Além da alegria e da distância, eles adoraram a Jesus com seus bens. Meus irmãos, aqueles que sabem que Jesus nos deu tudo, que Ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário, estas pessoas, como diz o apóstolo Paulo, aqueles que roubavam, não roubam mais. E temos na igreja muitos ladrões, que roubam, não a homens, roubam ao próprio Deus. Pessoas que não contribuem com seus bens para a causa do Evangelho. Pessoas que são infiéis nos seus dízimos e ofertas, que retém os bens materiais confiando nas coisas deste mundo e não naquele que deu um sangue mais precioso do que ouro, prata ou pedras preciosas por nossa vida. Se você ainda não adora ao Senhor com alegria tão esfuziante que até o ato de entregar o seu dízimo faz parte desta alegria, é porque você ainda não conhece realmente quem é Jesus. Aqueles homens andaram 1.600 quilômetros e estavam tão alegres porque iriam dar o seu ouro, iriam dar as suas bênçãos mais preciosas. Será que você já ficou alegre quando caiu o seu 13º e você, a primeira coisa que fez é, vou devolver o meu dízimo? Se você não tem esse sentimento, você também não sabe adorar a Jesus. Você tem que aprender com aqueles homens que têm muito menos revelação da parte do Senhor, mas adoraram ao Senhor, percorrendo uma longa distância, com grande alegria e com seus bens preciosos. Meus irmãos, e por fim, se há aqui alguém que faz parte da Igreja Católica Romana, veja no texto, meu querido irmão, que eles não adoraram Maria. Vendo o menino, primeiramente, junto com sua mãe, eles adoraram a Jesus. Maria é uma mulher de Deus. Maria é uma mulher piedosa. Maria teve um grande papel na história da redenção. Mas Maria, ela não deve ser adorada. Pedro, quando foi adorado, ele disse para Cornélio, não me adorem porque sou homem como vocês. Paulo e Apolo, quando foram adorados em Éfeso, também disseram, não nos adorem porque somos homens. João, quando foi adorar o grande anjo que se revelou diante dele, o anjo disse, eu sou um conservo como você, não me adore. Portanto, meus irmãos, somente Deus, e Jesus, por ser o Filho de Deus, um com o Pai, somente Deus deve ser adorado. Adore a Deus, não adore o dinheiro, não adore o poder como fez Herodes, não adore Maria, não adore um santo, adore a Jesus. Proste-se diante dele, dê a ele tudo o que você é,
Dê a Ele tudo o que você tem, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.